Vamos então acompanhar agora o testemunho do Leandro. O Leandro, esse jovem bem conhecido aqui em Camaçari, já foi dançarino de bandas de pagode, de forró, jogava capoeira, participava de outras seitas e religiões. Hoje, servo do Senhor Jesus, ele conta a sua experiência que teve o encontro com Jesus. Roda aí, quem era eu, o Leandro, aqui no programa Recomeçar. Shalom, graça e paz, povo do avivamento, povo de Deus, povo disperso da casa de Israel. Vim aqui para dar um testemunho, um amigo meu me convidou, contar um pouco da história, porque Deus é real, Deus é vivo, esse Deus que muitos não acreditam, como eu não acreditava no passado. Eu tinha uma vida totalmente promíscua, era uma pessoa que sempre tive várias mulheres, fui de candomblé 14 anos e nunca acreditei, inclusive não suportava também os evangélicos, não gostava de pastor, eu era doido para dar uns pau em um pastor, porque eu achava que eles eram mentirosos, gananciosos, enganadores, ladrões, que mentiam, enganavam o povo, e eu sempre tive muita raiva disso. E aí até que eu me envolvi com uma pessoa que hoje é minha esposa, ela é evangélica. E ela me chamava para ir para a igreja e eu nunca queria ir para a igreja, porque eu era de candomblé, era feito de santo, há 14 anos já que eu era de santo. E fazia meus cultos aos orixás. Para mim o que era a verdade eram os orixás. Costumava até falar com alguns amigos meus que o candomblé era o jeito mais fácil de resolver os problemas. Costumava comparar como gasolina de avião, uma gasolina comum e uma gasolina aditivada. Que era, o candomblé era a gasolina de avião, que a gente fazia as coisas hoje e acontecia amanhã. A igreja evangélica era uma gasolina aditivada. Se você não tivesse com muita pressa, acontecia. A igreja católica você podia esquecer se você quisesse resolver isso quando você morresse. E aí eu sei que o inimigo sempre falou comigo. O capeta, o diabo, às vezes sempre me exaltando para tirar minha vida, querendo de todas as formas fazer com que eu tirasse minha vida. Primeira vez aconteceu quando eu tinha 22 anos. Mandou que eu pegasse uma arma, porque eu andava armado direto. Que eu pegasse essa arma e botasse debaixo do meu queixo e atirasse. Do outro lado, hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus, me pedindo que eu não fizesse isso. Que meu filho ainda ia precisar muito de mim. Que no tempo eu treinava capoeira e que meus amigos da capoeira também me viam como uma pessoa forte. E o Espírito Santo falando comigo que eu não fizesse aquilo, porque muitos me viam como um forte. E se eu caísse, outros fracos poderiam cair também. Naquele dia em diante eu parei de andar armado. E a segunda vez que o inimigo falou comigo, eu já estava com 32 anos. E aconteceu que eu estava andando de moto, vindo de Salvador. Eu sempre saí de Gandhi, eu saí de Gandhi há 8 anos, junto com alguns amigos meus. E aconteceu mais uma vez. Eu tinha um desejo, um sonho, eu sempre conversava com alguns amigos meus que, como eu tinha várias mulheres, eu queria ver todas elas reunidas no meu enterro, falando aquela resenha, contando as histórias que aconteciam, meus amigos também. E no dia que aconteceu esse acidente, eu estava vindo de Salvador, eu desisti de sair de Gandhi, eu sempre falava que eu só deixaria de sair de Gandhi, enquanto Deus me desse vida e saúde, eu sairia de Gandhi. Nesse ano eu desisti de sair, resolvi ficar com meu filho, liguei para meu irmão e disse que não ia sair mais no carnaval, ia pegar meu filho e iria para o cinema, para a praia, sair com ele. Só que no trajeto que eu fiz da Ribeira, na época eu namorava com a minha na Ribeira e tinha outras mulheres em Camaçari. Eu saí da casa dela e aí no caminho, mais uma vez, você pode até não acreditar, mas o diabo é real. O inimigo é real. Ele falou que eu pegasse a minha moto e jogasse debaixo de uma carreta. Isso eu estava a 120 km por hora, na BR-324, na proximidade da entrada de Simões Filho, ali em frente ao Tamina Park. Quando eu joguei a moto pro acostamento, porque eu tentei ultrapassar a carreta, mas o carreteiro olhou pelo retrovisor, me viu e acelerou. E eu estava buzinando, estava dando sinal, tudo isso. Eu já estava chegando próximo do cavalinho, ele acelerou mais ainda e aí jogou a carreta para cima de mim. Aí foi quando o inimigo, mais uma vez, me atacou.
mandando que eu jogasse a moto debaixo da carreta, que eu não iria morrer, que espiritualmente. Eu iria morrer fisicamente, mas eu poderia ver todo mundo, ficar com as mulheres que eu quisesse e continuar minha vida promíscua ao que eu tinha. E poderia até cuidar de meu filho. Mas do outro lado o Espírito Santo falava: Leandro, fique em pé na moto. Leandro, fique em pé na moto, que não vai acontecer nada com você. Se você sentir qualquer coisa te tocando, você pode se jogar da moto, porque você não vai morrer. E foi o que aconteceu. Eu fui cair, depois eu senti que quando minha perna bateu, eu voei uma distância de mais ou menos uns 10 a 15 metros de onde a moto parou. E eu quebrei minha perna. Aí fui internado, em tudo, passei um grande processo de recuperação, fiz 5 cirurgias em minha perna, porque a fratura foi exposta. Fiquei 3 meses internado e 1 ano sem pisar no chão, mas ainda não me aproximei do Senhor. E poucos evangélicos iam me visitar, a não ser alguns amigos mesmo. E mesmo quando iam me visitar, não falavam do Senhor, não pregavam do Senhor. E o que nós devemos fazer? Nós devemos levar a palavra a tempo e a fora de tempo. Em todos os momentos devemos falar do Senhor. Poucas pessoas tinham coragem de falar do Senhor para mim. Até porque eu tinha uma convicção muito grande, eu nunca me escondi. Quando eu era de candomblé, todo mundo sabia que eu era de candomblé, eu fazia questão de mostrar isso. E aí, passou todo esse processo, depois de 2 anos, eu ainda sentia muita dor em minha perna, eu sentia dor em minha perna 24 horas. Eu bebia muito. Nessa época eu já estava bebendo menos, mas na época antes do acidente eu bebia muito. Bebia uma caixa de cerveja, 20 litrão, 1 litro de conhaque, de uísque, tudo isso. E depois que aconteceu esse período de dor, eu sentindo dor direto, no dia 18 de junho, aconteceu, foi dia 12 de junho de 2012, minha conversão, né? Praticamente foi a última vez que o inimigo falou comigo. Eu estava levando minha esposa para o trabalho de manhã e ela me pediu para pegar uma nota de material de construção, que a gente está reformando o apartamento da gente. E mais uma vez ele se manifestou, dizendo que era para mim pegar meu carro e para via parafuso e jogar na frente da carreta. Isso eu comecei a discutir com minha esposa no carro, falando que ela estava me controlando, me pedindo coisa, uma discussão do nada, uma coisa que sem sentido, não tinha motivo para isso. E aí fui lá e deixei ela no trabalho, e aí deixei o carro com ela, e aí veio o pensamento na minha cabeça de pegar simplesmente e vender tudo, vender carro, vender casa, vender tudo. Eu já tinha 4 meses que não falava com meu irmão, e a gente sempre fomos muito unidos. E aí era vender tudo, acabar com tudo e ir para um lugar que eu não conhecesse ninguém, porque eu me achava autossuficiente ao ponto de fazer uma vida nova em qualquer lugar do planeta que eu fosse. Eu com dinheiro faria muito mais. Isso tudo uma armadilha, literalmente, do diabo para me destruir. E aí eu ainda não conhecia o Senhor, não acreditava muito em Deus, sempre acreditei muito em Deus. Mesmo sendo do candomblé, eu sempre acreditei muito em Deus. Até em obrigações, quando eu ia fazer, eu chamava o nome de Deus, orava em silêncio, porque eu sempre senti Deus me protegendo, eu sempre senti Deus cuidando de mim. E foi quando eu fui passando debaixo daquele viaduto ali próximo ao Hospital Geral, fui passando de manhã, e aconteceu que eu escutei o Espírito, hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas escutei uma voz falando comigo: cuidado, Leandro, que é uma armadilha do diabo debaixo desse viaduto. Você vai ver que muitas pessoas morrem aí porque aqui é um engano. Porque quando tem uma faixa de um lado e do outro, você às vezes vai atravessar, você espera passar o carro da faixa que você tá, e aí quando você vai cruzar, o outro carro era atropelado. Eu vi isso, e ele me pedindo que eu orasse. Aí beleza, fui embora, cheguei, fui andando, sentindo muita dor em minha perna. E aí cheguei em minha casa, tranquei tudo, desliguei o telefone, desliguei tudo. Aí quando foi à noite, minha esposa chegou. E aí ela continuou falando comigo. Chegou chorando, perguntando o que tinha acontecido, por que eu estava daquele jeito. E eu comecei a falar com ela que minha vida estava ruim, estava uma merda. A verdade foi essa que eu falei, foi isso. E que eu sentia dor em minha perna 24 horas. Eu já dancei em banda no tempo que eu era do mundo. 8 anos eu vivi de música, dançando, dancei no Cabelo de Fogo, no Parangolé. Dancei nessas bandas do mundo, axé, outros grupos de dança que eu participei.
joguei vôlei, dei aula de capoeira, joguei capoeira a minha vida toda, dos 18 até os 32 anos. E aconteceu que eu não conseguia mais atravessar uma rua andando porque eu sentia muita dor em minha perna. E aí eu comecei a falar com ela, me queixando, falando disso. Se eu atravessasse uma rua e o carro não parasse, ele me atropelava. E ela começou a me mostrar o lado bom, que eu estava empregado, que eu estava trabalhando, que nunca me faltou nada e tudo. Eu comecei a falar com ela que mulher para mim não era parente, que meu filho já estava crescido, aparecia quando ele queria, e que eu não falava com meu irmão já tinha 4 meses, eu ia vender tudo, ia vender o carro, da parte dela do carro, vender minha casa, que é minha de meu irmão, e ia embora no mundo. Aí foi quando eu comecei a reclamar, e eu não fico gripado, eu não fico doente, é muito difícil, é muito raro eu ficar doente. Eu fiquei com febre, eu senti um calafrio no meu corpo, vi que estava com febre, peguei o termômetro, pedi para ela pegar o termômetro. Aí eu fui, peguei o termômetro, coloquei, eu estava com 39 de febre. Foi aí que eu olhei para cima, como se eu estivesse falando com Deus, e falei, problema é fácil, doença é fácil, eu quero solução. Ela me perguntou com quem eu estava falando, eu falei que estava falando com Deus. E que eu não iria tomar remédio, e que a febre do jeito que veio, ela iria embora. Só que aconteceu isso, e esse processo todo durou 3 meses, eu não sentia mais a presença de Deus, eu não conseguia orar, eu não conseguia rezar. Só que eu estava calado, tranquilo na minha, não sabia como falar também. Um certo dia até um amigo meu foi me visitar, foi ali que eu acredito que abriu uma brecha na coraça que eu tinha. Quando ele me perguntou, quando eu morresse, para onde eu iria. E eu fiquei sem resposta pela primeira vez em minha vida. A única coisa que eu pude dizer a ele foi o seguinte, que onde eu estava, que era o candomblé, eu tinha certeza que para o céu ou para perto de Deus eu não iria. Onde eu estava, mas que um dia eu iria sair do candomblé, porque eu sempre falava, eu estava no candomblé, mas eu iria sair do candomblé. E eu sei que nessa noite, no dia 18, já tinha virado a noite, que já era 2 horas da manhã quando eu fui deitar, já era 19 de junho. Eu comecei a falar com Deus. Eu, pecador, cheio de pecado, todo torto, um homem cachaceiro, adúltero, não respeitava nada nem ninguém. Comecei a falar com Deus. Falei, meu Pai, eu sei que você existe. Deus, eu sei que você é real. Eu sempre senti, mas hoje eu não te sinto mais. Se eu orasse para você, se eu rezasse para você, era como se eu estivesse orando e rezando para um cabo de vassoura ou para uma televisão. E eu sei que você é real, eu sempre senti sua presença, mas eu não consigo mais sentir sua presença. Meu Pai, me perdoe por tudo que eu fiz, me perdoe por tudo que eu falei, todas as coisas erradas que eu fiz, me perdoe. Agora não me abandone não, porque eu não tenho mais ninguém. Eu não falo com meu pai, não falo com meu irmão, porque meu pai já tinha falecido, né? Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu não falo com meu irmão já tem 4 meses, meu filho aparece quando quer. E eu não tenho mais ninguém, só tenho você. Meu Pai, me perdoe, agora não me abandone não. Não desista de mim não, meu Pai. Foi quando Deus chegou no meu quarto, na Gleba B, na rua 2ª Ligação, número 163, na Bomba, em Camaçari. Deus me visitou em meu quarto e disse, meu filho Leandro, eu nunca te abandonei, eu sempre estive ao seu lado. Meus irmãos, aquilo foi a coisa mais forte que aconteceu em minha vida inteira, mais forte do que o nascimento de meus filhos, mais forte do que a morte de meu pai, de minha mãe, mais forte do que meu acidente, mais forte do que tudo. Quando eu escutei aquela voz, a única coisa que eu consegui fazer foi, meu Pai, me perdoe por tudo que eu fiz, me perdoe pelo mal que eu causei às pessoas, me perdoe pela tudo que eu fiz de errado, me perdoe por tudo, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes. Meu Pai, me perdoe, meu Pai, me perdoe por tudo. Eu entrego minha família ao Senhor, entrego a minha vida ao Senhor, entrego minha mente consciente, inconsciente, entrego tudo que eu possuo em suas mãos, tudo que eu vier a possuir, entrego meus amigos em suas mãos. Meu Pai, eu entrego tudo que eu possuo, porque meus amigos me pertencem, porque meus amigos eu escolhi para serem meus amigos, eu entrego em suas mãos. As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu vier a conhecer, tudo que eu vier a possuir, eu entrego em suas mãos. Nessa hora, meus amigos, eu pude sentir uma outra presença chegando de meu lado, que eu acredito que alguns chamam de Jesus Cristo, outros chamam de Yeshua, Yahushua. O leão da tribo de Judá chegou do meu lado direito e disse, meu pai, ó Leandro aí, meu pai. Meu pai, ó Leandro aí, eu não disse que ele vinha, meu pai. Eu não disse que ele vinha, ó Leandro aí, meu pai. Quando tudo isso aconteceu, Deus falou comigo mais uma vez, meu filho Leandro,
nós estávamos ansiosos por esse dia. Agora você vai conhecer tudo o que aconteceu na sua vida, por tudo que você passou e tudo que aconteceu e o que você vai acontecer na sua vida de hoje em diante. Meus amigos, nessa hora eu senti uma massa preta, eu vi uma massa preta saindo de dentro de meu peito, tipo uma nuvem escura, ficar pairando no ar e ela se dissolveu. E Deus falando comigo: meu filho, você agora nascerá no Espírito Santo. Você vai ver tudo que aconteceu, que você duvidou, que sua mãe contou e tudo. E eu fui parar no universo. Eu não estava, como algumas pessoas dizem, né? Pra gente se chegar a Deus, a gente tem que estar de joelho, a gente tem que estar orando. Eu tive uma conversa sincera com Deus. E eu estava nu, eu não estava vestido de terno, eu não estava com roupas, eu não estava de sapato, eu não estava de roupa, eu estava nu na cama, dormindo, deitado. Dormindo não, eu estava acordado. Muitos me perguntam se isso daí não foi um sonho, se não foi um sonho que eu tive, se foi alguma coisa. Não, eu estava acordado. E eu fui parar no universo, eu me vi nu e Deus falando comigo: meu filho, eu escolhi desde a sua 5ª geração para que você nascesse. Eu escolhi seus tataravós, seus bisavós, seus avós, seus pais. Tudo eu escolhi para que você nascesse. E agora você vai conhecer um pouco de tudo que aconteceu. Eu sofri muito acidente desde criança. Com 9 meses eu quase perdi a cabeça do meu dedão, esse aqui. Depois eu quase perdi minha mão, com 3 anos de idade. Com 5 anos eu quase perdi a cabeça desse dedo aqui. Queimei as 2 solas do pé quando eu comecei a andar com 2 anos de idade. Eu pulei dentro de uma fogueira. Eu nasci só com um rim. E muitas explicações, como eu já tinha ido em cartomante, de espiritismo, que eu já tinha ido em vários lugares. Todo mundo dizia que eu era muito forte, que eu era médio, que eu era um espiritual, mas a única resposta que eu tive verdadeiramente, quem me deu foi Deus. Eu era um guerreiro do leão da tribo de Judá. Quem me disse isso? O próprio leão da tribo de Judá, que esteve em minha casa. Yeshua esteve em minha casa, Jesus Cristo esteve na minha casa. E eu perguntei a ele por que 3 vezes o diabo tentou me matar, fazer com que eu mesmo tirasse minha própria vida. E ele me respondeu: porque você é um guerreiro da tribo de Judá. Arma forjada nenhuma lhe mataria, arma de fogo nenhuma lhe mataria. Nada teria tirado a sua vida, a não ser você próprio, com a sua mão poderia tirar a sua própria vida. Porque você não iria morrer sem você falar do reino, sem você falar da salvação, sem você pregar a salvação, sem você falar de tudo isso que você vai fazer. E aí eu fui caindo, que eu vi pro planeta Terra chegando, eu vi as coisas chegando, eu vi a atmosfera, a nuvem, fui parar, vi o hospital, e eu fui parar dentro do útero de minha mãe. E eu vi um médico me tirando do útero de minha mãe. E minha mãe me disse que quando eu nasci, ela viu muitos fogos de artifício explodindo no quarto, como se fosse uma festa junina, uma festa de Réveillon dentro do quarto. E Deus falou comigo que foi uma festa quando eu nasci, que era uma vitória, que eu tinha vindo para lutar contra as hordas do inimigo. E nós lutamos contra as hordas do inimigo quando nós vencemos o pecado, vencemos a nossa própria natureza. Eu sempre fui uma pessoa muito revoltada, uma pessoa... Meu pai, eu tive vários problemas com meu pai, de todas as formas eu fui levado a acontecer. Treinei arte marcial minha vida toda, treinei boxe, karatê, capoeira, todas as artes marciais para me defender. Sempre eu tive muita confusão com briga. Já cheguei a ser preso 3 vezes por causa de confusão. Cheguei a passar a noite algemado em cela e tudo. Então, várias coisas que aconteceram em minha vida tinham um propósito de destruir minha vida. E eu também agredi pessoas. Eu agredia pessoas, eu era uma pessoa que eu nunca levava desaforo para casa. E hoje eu sei que uma das maiores lutas que eu tenho é contra mim mesmo. Porque eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha natureza. Mas eu só posso mudar a minha natureza a partir do momento que eu esteja voltado para Cristo, que eu esteja voltado para o Messias, para o caminho da verdade. E daquele dia em diante, quando tudo isso aconteceu, eu fui passando e Deus me falando que todas as formas que vinha para me ficar aleijado, era para me ser uma pessoa acanhada, uma pessoa com vergonha, uma pessoa oprimida. Porque uma pessoa, muitas vezes, que tem um defeito físico, ela se torna uma pessoa oprimida. Para que eu não fosse um rompante, que eu não chegasse nos lugares do jeito que eu chego, uma pessoa aberta, que fala abertamente com as pessoas. E com tudo isso, eu pude contemplar isso. Eu nunca li a Bíblia em minha vida. Desse dia em diante, eu comecei a achar e a ler a palavra, porque Deus disse que Ele iria me ensinar. Porque eu fiquei preocupado, eu fiquei nervoso e querendo saber para onde eu iria, quem iria me ensinar. E Ele disse que Ele iria me ensinar.
E eu perguntando, pai, você quer que eu viaje? Você quer que eu vá para algum lugar? Você quer que eu vá com uma dominação? Quer que eu vá para alguma igreja? Quer que eu... Meu filho, calma, eu irei te ensinar. Eu te ensinarei na palavra, te ensinarei através de um livro, te ensinarei através de uma placa de um caminhão, uma faixa, um panfleto, porque eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu estou em todos os lugares. Eu não estou simplesmente limitado a um determinado lugar. Eu estou no vento, numa música, numa palavra. Uma pessoa vai passar, vai te dar uma palavra. E você, o meu espírito que vai estar em você, a partir de hoje vai saber que é verdade. E uma coisa é clara: Deus é real. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias que estão chegando para nós é para nós vencermos. Nós somos os guerreiros do Apocalipse. Quando Deus me traz a revelação que eu sou um guerreiro do leão da tribo de Judá, a única vez que ele se apresenta é isso em Apocalipse. Todos nós queremos agradar a Deus. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado que habita no seu coração. O jovem, você é um instrumento de Deus na terra. Você pode mudar a pessoa, você pode ser um instrumento influenciador para o bem. Não seja um instrumento do mal, certo? Não seja um instrumento de contenda, um instrumento que possa derrubar as pessoas. Em todas as ordens, tudo pode cair, tudo pode ser derrubado através da sua oração, através da minha oração. Nós podemos estar mudando o mundo, estar mudando nosso bairro, nossa cidade, nossa casa, através da oração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, sou casado. Minha vida toda se foi transformada. Hoje eu tenho uma paz, eu sinto paz dentro de mim, coisa que eu nunca senti. Hoje eu sou casado. Mais uma vez, eu tenho uma outra filha. Deus me presenteou com essa filha. Tenho uma filha chamada Valentina Esther. Ela tem 8 meses hoje. É um presente de Deus na minha vida. Mas para me ter esse presente, eu tive que pedir perdão a Deus. Minha mulher não engravidava. Ela não engravidava. Já tinha tomado remédio há muito tempo. Tinha parado de tomar remédio 3 meses. Ela tinha parado de tomar remédio. E ela não engravidava. E isso nunca tinha acontecido. Deus me trouxe à memória as minhas transgressões para que eu pedisse perdão. Quando do mundo, eu tive várias mulheres e eu fiz essas mulheres cometerem 18 abortos. Então eu tinha 18 abortos influenciado por mim. As mulheres engravidavam e eu fazia elas tirarem o feto. E eu pedi perdão numa noite de madrugada, eu estava orando e Deus me mostrou isso, e eu pedi perdão, comecei a pedir perdão pelas pessoas também, pelas mulheres, pedi perdão a elas em oração e tudo. Quando foi no outro dia, não foi uma semana depois, não, foi no outro dia, minha mulher me disse que estava grávida. Eu falei que não acreditava, que só acreditava com o exame de sangue. E aconteceu que a gente foi na clínica, ela me mostrou o exame de sangue positivo. Então, hoje eu tenho uma vida totalmente restaurada. Tenho uma vida hoje que eu procuro o tempo todo estar servindo a Deus, porque a gente tem que dar o testemunho de Deus. E hoje eu posso dizer, não existe época melhor na minha vida, nem quando eu dancei, quando eu viajava, quando eu fazia shows, que eu tinha várias mulheres, que eu já cheguei a ter 5 mulheres, hoje só tenho uma e sou feliz. Sou feliz porque eu tenho uma família, hoje eu tenho o Senhor na minha vida, porque eu permiti que o Senhor estivesse na minha vida. Shalom, graça e paz, busque a Deus enquanto há tempo. E se você está ouvindo essa mensagem, eu torno a repetir. Talvez seja para você. Fale com Deus, abra seu coração, porque Deus, assim como se manifestou em minha vida, Ele vai se manifestar na sua. Shalom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Porque a hora que você vai ler, nosso Deus é dono de todo o tempo. Amém? Glória a Deus.